Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana já tá por aqui. Seja bem-vinda. Vanu, boa noite. Mike, Anaí, sejam bem-vindos. Legal, pessoal chegando aí. Hoje eu convidei a Luciana Busque, né? Vai ser uma noite bem agradável e especial, né, para todas nós aqui do Psicomãe Solo. Hoje falaremos junto com a Luciana, né, a questão da maternidade, da vida real e como organizar, né, o nosso dia a dia aqui, que a gente tanto fala da questão da maternidade solo, né? Não só para as mamães aí que vivenciam a questão da maternidade solo, mas para todas nós mulheres, né, que temos a questão aí não somente de ser mulher, mas também de ser mãe. Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Eu vou colocar a temática aqui de hoje, tá? Para quem for chegando, só um minutinho, deixa eu pôr aqui pra gente. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me falem se tá tudo bem, se vocês estão me escutando. Luciana tá me escutando bem? Vamos lá. Legal. Bom, primeiramente eu vou chamar a Luciana aqui para bater esse papo com a gente. Eu tô muito feliz, né, que ela aceitou aí o meu convite dessa live. Ai, que bom, Lu. Olá, Psi Brenda, boa noite. A Luciana aceitou o meu convite dessa live, tô super feliz com essa oportunidade. Acho que vai ser uma conversa muito rica para todos nós hoje. Então vamos conversar, né? Nesse primeiro momento eu vou chamar a Luciana para ela se apresentar e para nós iniciarmos aqui a nossa live de hoje, tá bom? Vamos lá, Lu. Vamos aguardar. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Boa noite. Que legal você aqui. Tô feliz. Oi, estou feliz com o seu convite. Que legal. Obrigada. Tudo bem, Lu? Tudo Uau. bem. Ah, então tá bom. Lu, por Me favor. ouve bem? Oi, eu também vou te Tá me escutar. ouvindo bem? Me fala o seguinte, apresenta aí para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho de você. Antes de começar, eu sei que você é aí do Rio Grande do Sul, né? Como é que tá a temperatura aí? Hoje está agradável. Hoje está agradável. Claro, tô de manga, né? Mas já tá vindo uma chuvinha amanhã, provavelmente. Então começou a aquecer para vir a chuva. Ah, sim. Então, Lu, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal aqui do meu Insta. Sim, eu sou Luciana Busque, meu nome já foi falado, né? Estou hoje em Santa Rosa, estou residindo, na verdade, em Santa Maria. Eu sou psicóloga há 14, quase 15 anos, né? E além de psicóloga, sou mãe de duas meninas que eu busco, assim como todas as pessoas com as quais eu hoje busco entregar conteúdo, mulheres para mulheres empoderadas e famílias que buscam o empoderamento, é o que eu busco muito também nas minhas filhas, que elas se percebam empoderadas. Acredito que quando a gente, como mãe, busca o empoderamento próprio, acaba também empoderando quem está ao seu redor. Com certeza. E você tem um trabalho muito bonito, né? Assim, eu tô conhecendo o seu trabalho também, né? Através aí do curso que eu estou fazendo do Bruno Rodrigues. E eu tava vendo essa questão do empoderamento feminino, da questão familiar, que eu achei muito legal.
E do aplicativo também, né? Que você fala Sim. que é uma das suas paixões aí, que é o aplicativo Amaré, que juntamente Uhum. profissionais e tal. Então, assim, é muito interessante, né? Porque aqui também nós trazemos um pouquinho dessa questão, né? Do empoderamento, porque é importante também para essa mulher, né? Ter esse olhar também do empoderamento. Então, achei muito bonito. Ah, e se você puder falar um pouquinho do aplicativo, que eu acho interessante você falar. Claro, o aplicativo ele foi desenvolvido ano passado, né, e lançado no início desse ano. Ele fala sobre reflexões sobre o amor próprio, amor conjugal e o amor familiar. Então ele iniciou com uma proposta que fosse um jogo que pudesse ser realizado entre a pessoa consigo mesma, né? Um jogo de casal, um jogo de família, mas durante a construção dele, durante a nossa própria interação com o próprio aplicativo, nós fomos percebendo que ele tem múltiplas possibilidades, né? Então, ele serve também para utilizar em clínica, né? O próprio psicólogo pode utilizar ele como um aplicativo que vai norteando a escuta da pessoa no autoconhecimento, né? Também numa escuta clínica de casal, de família. E eu gosto muito da possibilidade de fazer com ele uma escrita criativa, né? Fazer com ele o seu próprio diário, em que você vai se reconhecendo a partir daquele jogo que você vai tendo consigo, né? Ao manusear, ao perceber as reflexões que ele propõe, vai se conhecendo, né? Respondendo assim, não precisa estar conectada com ninguém mais desde que seja contigo, né? É muito bonito. Eu estava vendo o aplicativo, né? Aí tem as três partes do amor próprio, né? O amor conjugal Uhum. e o amor familiar. E aí você abre em cada partezinha, tem as perguntas, e tem umas perguntas muito bacanas, legais. Eu achei interessante isso que você traz, né? De repente você trabalhar a questão da escrita criativa, bem interessante. E Uhum. tudo, né? Conhecendo um pouquinho do seu trabalho, Lu, que eu acho muito legal e interessante, é essa questão da mulher, né? De repente, a mulher ali como mãe, ela se vê em várias atividades, né? Preocupações com a família, com os filhos, preocupações de casa. E aí, esse tempo para ela, que é um pouco do que você traz das suas reflexões lá, das suas redes, esse olhar da mulher para si, né? Que tem a ver com a questão do empoderamento e tal. Uhum. Organização, me veio uma frase até, na verdade, um trecho da música do Renato Russo, né? Que ele fala assim: disciplina é liberdade. E toda vez que eu penso nesse trecho dessa música, realmente, né? Quando a gente se organiza, né? A gente fala dessa organização interna, muitas vezes, dentro da psicologia, né? Da terapia. Quando a gente se organiza por dentro, parece que as coisas fazem sentido, tudo fica mais fluido, mais legal, e tem essa sensação de despertar, de liberdade, um pouco do que você fala do empoderamento. Eu gostaria de que Isso. você falasse um pouco para a gente, né, que está aqui te acompanhando agora ao vivo, como é que funciona para a Luciana a questão do feminino, da mulher que é mãe, a questão da organização, esse olhar para si? Fala um pouquinho para a gente, Lu. Sim, com certeza. Eu percebo assim que eu não gosto da romantização da maternidade, né? E aquele aspecto de falar que a mãe tem que ser, a mulher tem que ser uma mulher polvo, né? Ter muitos braços e dar conta de tudo. Acredito que a gente tem que conseguir, com a organização interna e com a organização externa, que é através de uma rotina, de uma disciplina, conseguir dar conta dos papéis na medida que é possível,
né? Hoje em dia vivemos uma fase completamente em que tudo foi colocado no mesmo cesto, né? Estamos a criança que poderia estar na escola está em casa, o trabalho que poderia ter o seu lugar está em casa também. Tudo está tendo que ser realizado ao mesmo tempo e não é possível, né? Então, para isso, eu falo que é imprescindível. Aí que eu falo também do empoderamento familiar, é que se consiga delegar, né? Que se consiga dividir, que os papéis sejam divididos, que a criança, na medida que possível, possa também estar presente nessa organização dessa rotina, que para tudo se estabeleça uma um lugar e um tempo para que não se sobrecarregue a mulher, não se sobrecarregue essa mãe, né? E, Pode e que falar. pensei que tu ia falar algo. E principalmente que a gente consiga também saber que é possível não dar conta de tudo, né? Então, Acho interessante, né? Realmente, a gente fica com essa sobrecarga. É uma coisa cultural, né, Lu? é cultural. Quando você se torna mãe, aí esquece, né? Esquece, é outra vida. Quantas pessoas falam isso, né, para mulher? Meu, esquece, agora que você se tornou mãe, é outra vida, é outra coisa. Esquece tudo aquilo quando você não tinha filhos. E o quanto isso pesa, porque daí a gente Uhum. compra, né, esse discurso do que é ser mãe, isso que você fala, de dar conta, de ter um monte de mãozinha ali coisa. E eu acho interessante, fala um pouco pra gente sobre esse empoderamento familiar que eu achei assim incrível, né? A gente costuma ouvir muito a questão do empoderamento feminino, mas o que seria esse empoderamento familiar de trazer todo mundo para a responsabilidade mesmo, né? Uhum. Sim. É. Eu percebo muito e eu trouxe também muito essa fala do empoderamento familiar, porque é algo que eu, na minha família, busco muito, né? E também porque eu percebi em clínica. Muitas mulheres vinham em busca de uma escuta pensando que já não conseguiam dar conta de tudo na família. E quando foi, para mim, o empoderamento familiar, na minha ótica profissional, ela vem de encontro com a percepção de que os papéis são da família. Não é o papel da mulher, né? Não é o papel da mãe, é o papel da família. Então, que se possam dividir esses papéis, dar conta das funções e atividades, uma rotina que seja doméstica, que seja da maternidade e da paternidade, né? Com isso, daí sim, empoderando essa família, né? Fazendo com que a criança perceba. E quando a gente coloca a criança, quando eu coloco nesse processo a criança, dando conta também de questões da rotina familiar, ela se sente empoderada, ela se sente pertencente, né? Ela se sente parte de um contexto de auxílio, né? De participação. Eu falo muito no empoderamento familiar como derrubar aquele estereótipo de que o pai auxilia, Sim. né? O pai, ele não auxilia porque ele é pai, ele auxilia porque ele participa das atividades, das necessidades de uma criança, né? E o companheiro, o parceiro, participa das rotinas domésticas porque são necessárias. A casa é preciso que dê conta dos afazeres domésticos, e os afazeres domésticos a gente precisa perceber e derrubar o estereótipo de que é da mulher, Sim, com né? certeza. E é importante, né, Lu, porque eu acredito assim, eu não sei como que no seu trabalho, né, na sua prática, nos seus estudos, em relação aos homens, se existe muita dificuldade, depois, de repente, quando você traz esse olhar, olha, né, todos ali moram juntos, né? Uhum. E os homens têm uma educação, né, um ensino muito forte, desde de criança, né, que a mulher cuida, limpa, cozinha, cuida da casa, cuida dos filhos. O homem
sai, o homem vai fazer da porta para fora, né? O homem ele vai prover aquele lar, vai trazer o sustento, enfim, vai fazer dinheiro, né? Que a gente fala. Uhum. E você percebe assim, até na tua experiência, os homens têm dificuldade para começar a compreender ou ter esse olhar, ou eles hoje em dia estão mais disponíveis assim para esse novo olhar, de repente, como é que tá hoje em dia? Eu percebo o homem como a paternidade está mudando, o perfil do pai está mudando, o pai está ansiando estar mais participativo. Mas eu ainda percebo a necessidade das mulheres, principalmente, se dar conta de que às vezes elas estão sobrecarregadas, às vezes o estresse está demasiado, porque elas não conseguem perceber que isso não é só delas, né? A rotina doméstica não é só delas. E quando eu passo, isso eu falo numa escuta clínica, a conversar e a mostrar que aquilo poderia ser conversado, dialogado em família e verificado de que forma cada um poderia contribuir e que toda essa rotina familiar fosse uma construção da família, elas mesmas passam a perceber que é possível sim, desde que o diálogo se estabeleça. Então é preciso que o diálogo esteja aberto, né, que a família esteja aberta para esse diálogo e que daqui a pouco a mulher possa falar da sua vulnerabilidade, de não estar conseguindo dar conta, né, não está conseguindo, até porque percebemos também um novo mecanismo familiar em que o homem sai prover, mas a mulher também está saindo prover, né? Não existe mais aquele lugar do homem que sai prover, não, ainda existe em alguns lares, mas a maioria dos lares são os dois que saem prover esse lar, né? Quando retorna, é a mulher que tem que continuar dar conta de uma terceira, de um terceiro turno, e por vezes os homens nem percebem, né? Muito por essa estrutura, né? Por essa cultura. Então, quando eu dialogo isso na clínica, o que vem é a necessidade do diálogo, de abrir, se mostrar vulnerável, se mostrar necessitando fazer essa troca, fazer essa. E eles passam a compreender também como possível, né? Em que realmente é possível, realmente eu preciso ver a tua dor, né? Mas é preciso um exercício empático. Né? É preciso que eles tenham essa percepção e se colocar no lugar da esposa e perceber realmente. Eu não conseguiria dar conta sozinho, então que se nós dividirmos vai ser possível que depois a gente possa assistir uma série junto, né? Que depois a gente possa ter um momento especial e não fica a mulher cansada e o homem sem conseguir perceber o porquê desse estresse. Legal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Rochelix. É, Isso, Shelly. É Rochelle. Rochelle, é preciso que a mulher permita que o pai cumpra seu papel, não é mesmo? Ela tá. É isso aí. Né? É interessante esse exercício empático que você diz, né? Às vezes o casal talvez não faça muito isso, né? De Uhum. pensar como é que tá aí a rotina da minha esposa, ou a esposa também ter esse exercício de conversar e de perguntar como é que é a questão dele, né, como pai. De repente, às vezes, até o próprio homem tem vontade de ter mais posicionamento e talvez a mulher não permita, né? Muitas É vezes isso aí. fica muito ali abraçando tudo. E às vezes É, querendo de repente ajudar, mas a própria mulher não permite, acontece muito isso. acontece. Assim como eu percebo também que a própria família, às vezes, é permeada por tantos julgamentos, tantas interferências de como deve ser uma mãe, como deve ser um pai, que vem do externo, né? Que vem de estereótipos de que uma família continua, sempre foi assim, então vocês, daqui a pouco aquela mãe ideal e a mulher não consegue dar conta, né? E o homem como deveria ser o seu papel de pai, como a Rochelle disse, às vezes é importante que, eu gosto de lembrar lá da fase da mãe, na sua primeira experiência da maternidade,
ela sabe que nunca pegou um bebê no colo, o seu bebê no colo, mas ela vai se empoderando daquele papel. E por vezes a gente não permite que o pai pegue o bebê no colo a primeira vez também. A gente tem medo, tenta mostrar qual é a melhor maneira de pegar, mas ele também está naquele exercício de pai, né? Ele também está naquele exercício de descobrir a sua paternidade, né? O seu modo de ser pai. Então, empoderar uma família também isso, é permitir que a família descubra e vá construindo os seus valores, quais são as suas funções dentro daquela família, quais são os seus lugares, e principalmente quando isso não sobrecarrega nenhum dos dois, né? Quando se fala num pai e numa mãe de uma criança que ainda não tem condições de estar junto, mas daqui a pouco, na própria rotina familiar, essa criança pode passar a ajudar a pôr a mesa, a ajudar a tirar os pratos da mesa, a ajudar, e ela se sentir participativa, ela se sentir atuante naquele lar e empoderada desses lugares que ela vai assumindo também. Ah, é maravilhoso. Assim, tô prestando atenção aqui, mas é muito bonito isso que você fala, né? Eu penso o seguinte, né, Lu? A gente aqui fala muito da questão da maternidade solo, mas a maternidade solo, né, não tem ligação somente com o status de relacionamento. É realmente isso que você fala, a mulher que ali carrega tudo, né? Como se fosse um polvo, segurando todas as responsabilidades. E muitas vezes existe, né, que a gente fala aqui no Insta, né? É a questão da maternidade solo, até mesmo dentro de um relacionamento, né? Enfim, de namoro, de casamento. Às vezes eu trago muito essa questão, que as pessoas ficam um pouco em dúvida, mas maternidade solo tem a ver em ser solteiro, em ser solteira ou não. Eu falo que digo que não, é realmente esse pensamento, né? Muito enraizado, eu preciso dar conta de tudo, e às vezes a mulher tem muito essa postura, né? Ela já chega meio que mandando no território, olha, vai ter que ser assim, Uhum. ninguém toca, ninguém faz nada. E o quanto é bonito isso que você fala, de trazer esse olhar para que todos colaborem, para que todos cooperem, o quanto isso empodera a família, né? Isso Uhum. deve ser muito libertador, porque daí todo mundo começa a ter realmente, né, esse senso de responsabilidade, né? Até falando Uhum. ali que de fato não tem um relacionamento, mas ela também pode fazer esse movimento, né, com os filhos ou com a rede de apoio dela, seja familiares, sejam amigos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa mulher que de repente não está num relacionamento ou de um casal que é separado. Como que seria o seu trabalho nesse sentido? Sim, na questão da maternidade, né? Isso. Eu falo muito que é importante que a gente, já nós mulheres, né? É importante que a gente saiba qual é a nossa essência e Legal. qual é dessa essência os valores que você deseja passar para os teus filhos, né? Às vezes, mesmo que você venha com um histórico familiar de mães super poderosas, mães, né, acolhedoras, mães, você pode ter outro olhar e perceber, não, mas eu gostaria de ter essa percepção, passar esses valores para os meus filhos, né, e não todos os valores que a minha família tem como importantes. Eu quero ter os meus e passar os meus valores, né. E quando é mães separadas, né, quando há essa questão de lugares, funções materna e paterna sendo realizadas em locais diferentes que não dentro do mesmo lar, eu acho importantíssimo que esse pai e essa mãe lembrem que são pai e mãe, né? E que a partir daí, o relacionamento não existindo mais, continua havendo um pai e uma mãe. E para isso, que se perceba quais são os valores que desejam passar para esse filho, né? Que continue havendo um diálogo, continue havendo uma troca porque a gente esquece que a gente acaba muitas vezes realizando o exercício, a função materna e paterna muito que intuitivamente, porque meus pais faziam assim, porque minha mãe fazia assim, porque era. Pare e pensa o que é realmente teu, né? O que você deseja passar
né? E a partir daí tenha mais propriedade para isso. Aí está o empoderamento, né? Você se empoderar daquilo que é teu e daquilo que você quer passar para os teus filhos. Quais são os valores, né? E quando há eu percebo muito que você fala também nisso da rede de apoio, de quando você, mãe solo, acaba tendo uma rede de apoio, comunique para essa rede de apoio quais são os teus valores de mãe, né? Se você prioriza uma rotina com disciplina, busque que as pessoas que estão em contato com teu filho valorize e respeite a tua rotina, né? Valorize aquilo que você tem como importante para os teus filhos, porque a criança precisa a percepção de que, quando eu falo em autoridade, não é lembrar aquele autoritarismo, né? Mas sim, é importante que ela tenha o norte, né? A autoridade é o norte. E quando muitas pessoas passam a apresentar valores que daqui a pouco são distintos um do outro, a criança perde a percepção de qual é o seu norte, né? E o norte tem que estar bem norteado para ela, usando, mas tem que estar bem delimitado para ela saber quais são qual o caminho que ela vai seguir, né? E o pai, a mãe, né, a família e daqui a pouco então essa rede, estando com a comunicação, com o diálogo sem ruídos, né, sem problemas na comunicação, é muito mais saudável para essa criança saber qual o caminho que ela vai ser conduzida. Sim, e você falando, né, Lu, é, tudo isso que você traz, a própria criança, né, ela fica com uma autonomia nessa forma, assim, de ser educada, de ser criada, o quanto isso vai ali refletir na autoconfiança, na autonomia, Uhum. né? Isso que você fala, de ter ali realmente uma aliança, né? Como se fossem acordos ali, ou seja, da família, da rede de apoio, do casal, se aquela mãe está separada, ou se existe a mãe e o pai. Isso vai refletir naquele modelo de pais para a criança, né? A criança Uhum. vai entrar naquela dança e com certeza vai trazer aspectos positivos da autoconfiança, do que você fala, do próprio empoderamento dessa criança. A criança fica mais confiante, as emoções ficam mais aí estáveis, mais saudáveis, enfim. Então, assim, eu acho muito interessante isso que você fala, porque quando traz essa responsabilidade, esse senso para um, para outro, o quanto isso, né, é muito saudável e positivo para a criança que, enfim, está se desenvolvendo, vai se tornar adolescente, tem todas as fases aí. Muito interessante. É isso aí. É pensar muito no quanto a gente, para dar autonomia para uma criança, primeiramente a gente tem que dizer, conseguir fazer com que ela entenda qual é a autonomia. Não tem a ver com permitir tudo, ser permissivo, né? Há uma grande diferença em a criança, desde bebezinho, né? A gente sabe através da psicologia o quanto é importante uma rotina, né? Uma disciplina. E a partir daí ela vai conseguindo conduzir e internalizar isso. E no momento que a gente tiver uma coerência no que a gente passa à criança, ela vai se sentindo segura nisso que ela está internalizando, né? Nessas estruturas que ela vai constituindo. Daqui a pouco, pensando em pais e mães separados, ou numa mãe solo, que a rede de apoio não conjuga com a mesma fala, a criança vai se perdendo, né? A criança não vai conseguindo compreender. Daqui a pouco isso eu posso, daqui a pouco eu não posso. A quem eu vou? Ela vai sempre beirando para aquilo que dá mais prazer para ela imediato, né? E não vai percebendo, não vai conseguindo dar conta de que o exercício da liberdade, né, nem sempre vai ser favorável para ela se ela não tiver internalizado aquilo que é bom e não é bom para ela, né? Então, quanto é importante, né, Luiz, que você fala de todos ali estarem de fato alinhados, né, num propósito. Olha, se no caso, como você fala, de repente são pais que não estão juntos, mas existia essa conversa, né,
lembrar que é pai, que é mãe, porque o que acontece, né? Muito do que eu acabo entrando em contato com o mundo da maternidade solo, ressentimentos, mágoas, e de repente a mulher não quer ter contato com o pai, ou vice-versa, né? Aí Uhum, de dedos. E aí, de repente, esse discurso, ele vai chegar até a criança. De repente, a criança uhum, tem uma briga ou um comentário, a própria família, de repente, compra a briga, né, daquele casal que um dia existia. E realmente, o quanto isso acaba se tornando não legal para aquela criança que está acompanhando. A criança, realmente, isso que você fala, ela começa a ficar perdida, né? uhum, Para que lado eu vou? E aí você fala exatamente isso. Ela vai para o lado que tá mais gostosinho, né? Que de repente alguém vai ali passar a mão, né? Que a gente brinca. De repente vai dar uma coisa assim, né? Um docinho. Um exemplo bobo. Mas a criança fica um pouco assim, meio que sem um direcionamento, isso que você fala. E é isso. percebi, esses tempos eu fiz uma live aqui com uma colega e eu não percebi, mas foi super polêmico depois, porque eu costumo depois compartilhar, né, em alguns grupos do próprio Facebook, que foi a questão da alienação parental. E o quanto isso mexe com essas mulheres que estão aí separadas, o quanto é difícil esse alinhamento que você fala do discurso, de conversar Uhum. com o pai, e muito essa questão das mágoas, dos ressentimentos. O que você pensa sobre isso? Fala um pouquinho para a gente também. Ah, já atuei muito com isso. Sou psicóloga jurídica também, então percebo muito isso. Bem, primeira questão é não adianta, né? O casal que não é mais casal, mas enfim, pai e mãe tem que perceber que é preciso buscar a coesão, né? A coesão de um diálogo, a coesão. Então, extremamente danoso para a criança ficar no meio dessa relação, né? Ela, ela vai encontrar conflitos não apenas no lar, não apenas com o casal que está fazendo, daqui a pouco com um dos que está fazendo esta alienação parental, mas ela vai passar a ter conflitos também em seus outros relacionamentos, né? O que eu costumo dizer? Que às vezes falam, mas é difícil, como é que eu vou falar para ele que eu não quero isso? Em base. Tente fazer com que tudo seja muito bem embasado, né? Daqui a pouco, e ter certeza de que daqui a pouco o que você está pedindo é coerente realmente, ou não é apenas para que ele perca o domínio também da criança, perca a autoridade frente à criança. Acredito muito na necessidade, quando há uma separação do casal, enfim, o não casal, mas o pai e a mãe, possam sim conversar sobre esses filhos e que, se não houver a possibilidade de uma conversa ao vivo, né, que tenha um momento, um espaço que possam conversar e que possam ali apresentar. Eu gostaria de falar sobre trouxeste coisa muito simples, né? O uso do chocolate ou não do chocolate, né? Eu acho que não é importante nós oferecermos chocolate para o nosso filho. Vamos fazer com que ele não use. Não diga apenas um não. Em base com teorias, em base com aquilo que pode realmente fazer mal. Ou daqui a pouco não ser apenas um. Ele não pode andar de bicicleta porque ele vai cair. Não. Isso não é né? É preciso ser coerente com aquilo que você gostaria de criar, as normas que você gostaria de criar para o seu filho, ser coerente e que não seja apenas para negar o exercício da paternidade e maternidade do outro, né? Daqui a pouco aquele pai ou aquela mãe vivem num local em que tem pracinha, mas ele não pode ir na pracinha, porque ele vai se machucar. Não, eu sou pai, né? Eu tenho liberdade para
cuidar, pode se machucar, porque é uma criança, né? Pode vir a cair, pode vir. Mas eu sou o pai e eu tenho que poder assumir a minha responsabilidade quando essa criança está comigo. É diferente de, não pode o chocolate? Tá, mas vamos conversar o porquê não pode. Apresente textos, existem muitos artigos dizendo por que o chocolate faz mal, por que o refrigerante faz mal, por que vamos fazer um acordo de alimentação, vamos tentar fazer com que uma nutricionista daqui a pouco acesse essa criança e possa nos dar uma orientação de nutrição saudável para que o casal, para que esse pai e essa mãe tenham daí um princípio que não é de um nem do outro, né? E aí pode ir outras formações, a escola ser presente nisso, né? Lu, deixa eu te perguntar. Aí a dúvida, né? Aqui também falando como nesse lugar de mãe solo e também representando as mulheres que chegam a mim, né? Através aqui do próprio, das próprias redes mesmo e do meu trabalho. Me fala o seguinte, como é que a gente trabalha essa linha, né? De repente, o que fica um pouco, vamos dizer assim, na dúvida para nós que levamos a questão da maternidade solo é esse tipo de relação que teremos que interagir, ter uma conversa, um diálogo, né? Exatamente isso, olha, chocolate, né? Não sei o quê. Ah, é importante pensar nisso e naquilo. É, que nível de relação seria essa? É diferente de uma amizade? É diferente dessa amizade? É um papel de fato de uma mulher exercendo o seu papel de mãe, de um homem exercendo o papel de pai. Eu sei que para alguns talvez aqui seja algo até assim, poxa, né? Mas é uma coisa tão simples. Mas às vezes não, para gente para as mulheres que estão aqui, fica essa dúvida, né? Que tipo de relação? Mas como assim? Eu vou ter que conversar, vou ter que ser amiga, vou ter que ser amigo, e aí fica um pouco dessa confusão. Me fala um pouquinho disso. Bem, é difícil opinar sem ter mais condições de compreender qual foi a dinâmica do casal antes, né? Mas eu digo que seria legal a amizade, seria importante para a criança perceber que há um vínculo, né? Mas não sendo amigos, estabeleçam aquele mesmo contato que você tem com um colega de trabalho daqui a pouco, né? Em que você possa, sim, se comunicar sem agressão, sabendo que é preciso, há um bem maior que envolvendo, né? Percebendo sempre que qualquer agressão que você vai fazer pro pai ou para a mãe, indiretamente você vai estar agredindo aquela criança, né? Porque é um ser que essa criança ama, né? A criança tem um amor por esse pai, por essa mãe, e ele precisa perceber que essa pessoa é respeitada, para também respeitar você, né? Então, daqui a pouco essa comunicação não pode ser ao vivo, porque os ânimos já se acirraram demais, daqui a pouco você vai, escreva, né? Tem um caderninho que vai com a criança no momento que a guarda é compartilhada, por exemplo, né? Que vai com a criança, que relaxa o que aconteceu, que daqui a pouco tenha um contato pelo WhatsApp em que você possa fazer fotografias para mostrar, olha que legal, ele está feliz comigo, vai estar feliz contigo também, né? Mas que a gente, com certeza, quem se prejudica são os filhos, né? Com o conflito, então se possível, né, eu percebo que empoderada é aquela que consegue dar conta também dessa relação e passar por cima daquilo que não deu certo, do relacionamento afetivo que não deu certo, mas restou um bem tão precioso e é pensando nesse bem precioso, né, nesse ser precioso que tem que dessa relação, que se possível tentar manter um diálogo saudável, uma comunicação saudável, né? Legal, maravilhosa esse exemplo que você traz, né? Da amizade, se possível, legal, ou como colega de trabalho, né? Ok, temos um Uhum. projeto importante, né? Um projeto de vida que são os nossos filhos. Vamos sentar para conversar, Não né? vai sentar numa mesa de bar, mas Sim, na mesa ao lado você vai ter que passar assim todas as informações necessárias para que o projeto ande, né? sim. Então eu achei muito interessante, né? A forma como você traz esse exemplo. Exatamente para a gente pensar isso, né? Enfim, ok, no passado
fomos um casal, hoje não somos mais, porém existe uma coisa aí preciosa, né, que são os filhos, enfim, os filhos ou filho, e temos que nos preocupar, sim, né? Vamos aí alinhar os pensamentos, o que você acha de tal coisa, né? Sempre Uhum. de repente não dá para conversar pessoalmente, uma ligação, né? Isso que você fala é bem interessante também do caderno. Vai na casa do pai ou vai na casa da mãe, anota no caderno algumas coisas, ou enfim, durante a visita, no final do dia, do tempo que fica, coloca algumas observações, né? Deixa eu ver o que a Márcia aqui está falando. Ela falou que essa relação de parceria que ela tem com o ex, né, para educação, para não entrar em conflito, a questão do que pode prejudicar os filhos. E a Márcia falou o seguinte, que ela já engoliu muito sapo para dar certo, mas claro que ele também faz a parte dele. Ao contrário de muitos pais que não dão essa chance, né? É isso aí. Decente. E eu percebo que às vezes também acaba prejudicando essa relação quando a gente permite que muitos acabam também entrando nisso, né? Daqui a pouco o casal deixa de o pai e a mãe deixam de ter a relação, a comunicação entre eles e passam a permitir que avós vejam com esse outro par, né? Outra, daqui a pouco o ex-sogra, ex-sogra passam a opinar demais e aí quando tem novos parceiros também, e se não é para acrescentar, se não é para somar, a criança vai ser prejudicada quando tantas interferências passam a dar conta do que vai ser da educação ou o que vai ser da relação e a criança perde o norte novamente, né? Então, Lu, falando um pouquinho desse norte, né? Pensando em nós, mulheres, um pouquinho do que a gente falou nesse início da live, né? A mulher com as várias funções, aí você traz essa questão da família que coopera, que é colaborativa, o empoderamento dessa mulher que acaba empoderando a família. Na verdade, não é somente o papel da mulher, mas de ter essa conversa, né? Ali Uhum. com a rede de apoio, é, com o marido, ou se for separado, ali com o pai da criança, o quanto isso é importante, né? Que acaba se tornando isso que a gente fala de uma organização. Você acaba delegando aí papéis, né? Isso Uhum. Bom, minha criança já pode, ela é pequenininha, mas ela já pode ajudar em alguma coisa, mesmo que seja uma coisa simbólica, para poder ensinar, né? Olha, acordou, dobra a sua cobertinha, né? Acordou, não deixa o lençolzinho amassado, vai lá, passa a mãozinha. E aí isso pode ser ensinado, né? Desde pequenininho, coisa simples. E Uhum. ter esse diálogo com o pai ou com a rede de apoio, porque no final todo mundo acaba aqui aprendendo em conjunto, né? Com esse Com certeza. diálogo, com essa interação. Eu gostaria que você, pelo menos assim, desse uma dica, né, que seja acessível a todas nós que estamos aqui, também se tiver aí alguns homens, né, que tem a questão da paternidade, dicas simples de trazer um pouquinho dessa fala de organização ou de integração da família, de acordos. Dê um exemplo aí legal para gente. Tá ótimo. Eu gosto muito quando é criança pequena e quando a gente gostaria de fazer com que todos, né, na casa, falando nos adultos, tomassem como norte qual é a necessidade da rotina para aquela criança de forma que seja saudável para ela. Que esse casal, né, ou esta também neste caderninho, pensando neste caderninho, pode ser um local apropriado, daqui a pouco vai para o vô, vai para a avó, para qualquer lugar que a criança transita, tem uma rotina.
Essa rotina ela vai fazer com que a criança... É uma rotina estrita? É uma rotina fechada? Não, mas é uma rotina em que a criança acorda, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser comer uma bolacha, vai ser comer um biscoitinho, vai ser comer um pedaço de bolo ou vai ser tomar seu leite? Não, vai ser tomar o leite. E que isso já seja realizado, que toda essa estruturação da rotina não seja a mãe que vai lá e pega, faz a anotação e pronto, está definido aqui, todo mundo a cumpra. Né? Que já seja também um acordo. O que é ideal? A criança acordar? Qual é o horário ideal dela dormir? Qual é o horário ideal? Daqui a pouco o banho. Em que horário que seria adequado o banho? O banho antes do jantar, após o jantar? Que tudo isso possa ser estipulado. É uma rotina. E essa rotina estrutura uma família e estrutura internamente a criança. Né? E a partir do momento, eu sei que com a minha filha, com as minhas filhas, eu tenho essa rotina, como eu vivo com meu esposo, né, o pai delas, a gente tem essa rotina na geladeira, numa altura que ela acessa. E essa rotina, além de ter escrito, tem desenho. Então, ela sabe que a rotina aqui naquele quadro tem, quando acorda, é um sol. E o sol tem o leite, né? E daí tem um momento que ela pode ver televisão, daí a gente põe que é um pouquinho antes do almoço, né? Então, todas as questões que a gente pode utilizar a imagem para a criança perceber, se ela ainda não lê, né? E tudo isso ser organizado em família, ser organizado pensando no melhor para a criança e que já seja através do diálogo dessa mãe e desse pai. E se existe daí a questão da maternidade solo, e essa criança não estará com a mãe em algum momento, estará com a avó, que vá no caderninho, né? E que isso seja conversado. Eu sei que às vezes é difícil, daí dizem, mas a minha sogra, ela não aceita que eu não dê refrigerante, ela dá refrigerante à vontade, ela dá chocolate à vontade. Mas você conseguiu ter essa conversa, esse diálogo franco, dizendo eu não quero. Porque muitas vezes a gente acaba reclamando daquilo, mas não indo francamente expondo. Eu não gostaria, tá aqui, ó, uma comprovação, tá vendo por que não faz bem? Mas eu dava porque meus filhos, e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, mas tudo bem. Algo mal pode acontecer e a gente nem percebeu. Uma cárie precoce, algo que... Né? E falar, eu gostaria que fosse assim, porque eu tenho esse embasamento. Vamos combinar que esse acordo vai ser cumprido? É mais fácil de ser cumprido quando você traz a conversa francamente e fala sobre qual é o seu desejo. E eu achei muito, muito legal esse exemplo que você traz da criança, né? De deixar ali na altura, na geladeira, na altura que ela tenha acesso, né? Da visão dela. Se ainda ela não tem a questão da alfabetização através de desenho, né? O sol, o símbolo do sol, o símbolo do leite, que ela vai saber que é o café da manhã. E no caso de repente a criança estar em um lugar ou outro, a questão do caderno, que também é uma forma de organizar, né? Uhum. De se posicionar e falar, olha, isso eu acho legal, isso eu não acho legal. É interessante, é importante essa interação, né? Porque se não é dito, o outro não vai saber. O outro vai achar Exatamente. bem, tá tudo bem, né? Casa da avó pode doce, pode isso, pode aquilo. Mas não teve essa conversa. Então, assim, se não tem essa conversa, como você fala, franca, honesta, tudo pode, né? Então, precisa Uhum. das regras, da questão do limite que você fala, até para essa organização mesmo, né? É, e eu me recordo que a minha menina, hoje ela tem 6 anos, né? Mas quando ela era menorzinha, ela vinha faceira depois apontar qual seria o próximo momento do dia. Terminou o leitinho dela e ela queria, por exemplo, ver um desenho na televisão. Eu mostrava, mas filha, vai lá ver na geladeira o que você tem que fazer antes da televisão. Ela apontava. Então ela sabia que ela tinha que ter uma sequência, ela tinha um combinado, e esse combinado era para o bem dela, não era simplesmente uma atividade que não tinha função. Havia uma preocupação do pai e da mãe em cumprir aquelas regras,
para o bem dela, para ela perceber o que era uma alimentação saudável, que a televisão era um entretenimento, mas antes vinha o brincar livre, né? Que a televisão, a gente não pode também esquecer que daqui a pouco nós estamos imersos no mundo digital, a criança acaba tendo também, mas como a gente fazer com que isso não seja excessivo? Faça com que seja num momento pequeno, próximo a uma nova atividade da sua rotina, né? A criança vai perceber aquilo como algo legal, mas não. Antes ela vai ter feito outras atividades que também são muito mais legais. Então eu sempre permitia que a televisão viesse depois de uma atividade, uma manhã com uma rotina intensa de atividade livre, né? A própria questão do guardar seus brinquedos, sendo uma atividade que seja prazerosa, percebendo que para pegar o próximo eu tenho que guardar esse que eu não quero mais brincar, né? Tudo isso é colocar uma rotina na criança e não adianta se na casa da mãe é feito isso e na casa do pai não é feito isso, né? Então que tudo isso seja também um aprendizado para pai e mãe, né? Como é importante o diálogo, né, Lu? Assim, até Extremamente. a questão da maternidade solo. Muitas vezes eu percebo que as mulheres, assim, ficam meio que resistentes mesmo, sabe? Para conversar com esse pai que já não faz mais parte aí, né? Enfim. E, não fala por conta dessas mágoas, mas o quanto é importante esse diálogo, essa conversa, né? E eu acho imprescindível também, Fábio, falar que nesse diálogo, principalmente falar em empoderamento, não é falar que a gente é super poderosa, né? Mas é falar que a gente é vulnerável também. E nesse diálogo entre pais que vivem junto a essa criança e também pais que não vivem juntos, que a gente possa também dizer, eu não estou conseguindo, tá difícil para mim, essa criança, a minha filha está ficando mais agitada, ela está ficando, ela não aceita mais fazer essa atividade. O que nós vamos fazer para conseguir fazer com que ela volte a realizar isso de forma tranquila, sem precisar uma briga? Porque às vezes a gente pensa também, já é difícil dar conta de tantas atividades, e se a gente não mostrar que é possível sim, que você também não vai conseguir dar conta da criação da maneira como você gostaria, né? Então que você possa dizer, tô falhando nisso, tô me sentindo péssima nisso, não tô conseguindo dar conta. Como a gente pode fazer para dar certo, né? E isso não é necessário apenas na família, no ambiente familiar que tem uma estrutura dentro do mesmo lar, mas também, e que daí é preciso que a gente se mostre vulnerável para que o outro também se apresente vulnerável, nessas relações em que não estão mais vivendo juntos, né? Em É que que naquele caderninho venha também as dicas, ó, hoje foi difícil porque se mostrou mais birrento, porque fez isso, e não a criticar. apresentação e falar assim o seguinte, nossa, tive dificuldade, me dá uma luz aí, depois a gente vamos marcar para conversar, né? Uhum. Esse peso que de repente fica, e agora, né? Eu não sei como eu vou fazer, mas quando isso é, como você diz, é delegado, né? É compartilhado ali, seja com o pai, seja com a família, enfim, com as pessoas que estão ali, fica mais tranquilo para a mulher, exatamente isso que você fala, o quanto a gente carrega, né? A super heroína, a palavra guerreira. Só que por trás dessa mulher, entre aspas, guerreira, existe uma mulher que está totalmente cansada, principalmente emocionalmente, né? Tem a questão Uhum. mental, emocional, enfim. E o peso, né? Ai, você é guerreira. Então, assim, às vezes a gente tem muito dessa crítica aqui também, né? Tomar cuidado para isso, aprender um pouco essa partilha e isso que você fala. Tudo bem eu entender que nem sempre eu vou dar conta, que existe um lado meu que é vulnerável, e falar isso, né, para o pai, olha, tá difícil. E de repente, com certeza ele vai se identificar, nossa, é verdade, é difícil. Uhum.
existe aí um estender de mãos, assim, então vamos junto, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, o quanto é importante isso. É. E eu acho que nesse aspecto que você vai fazer com que aquele colega de trabalho passe a te ver como uma possível amiga, Sim. né? Em que passa a ver que realmente estamos no mesmo barco, a gente pode sim falar com forma mais afetiva sobre isso, né? Sobre a relação dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos, do nosso filho, né? Em que passa do protocolo de apenas passar a informação, mas passar a informação com a tua emoção, com o teu sentimento de tá difícil, não vai apenas escrever comeu bem, lanchou bem, dormiu bem. Foi difícil para dormir, fez manha, tive que conversar, tive que pedir ajuda. Me conta se aí também está sendo difícil a hora da dormida, né? Que vocês possam abrir esse canal de comunicação de forma mais empático, né? Em que possa olhar para o outro e principalmente, né? Quando a gente expõe a vulnerabilidade, inicialmente, a gente pede que o outro seja empático, né? E não te critique, né? E a partir daí você vai também ouvir e espera-se que ouça o outro de forma mais empática, sem crítica, né? Sem julgamento, tentando compreender, tentando auxiliar. É uma prática, né, Lu? Assim, Com talvez certeza. vai ser aquela coisa de erros e acertos, né? Com Mas, certeza. Como é a criação de um filho, né? É sim, erros e acertos. olha, o pessoal tá entrando aqui. Gente, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. A Márcia está falando da questão da rotina, né? Que talvez ela esteja falhando nessa questão de ter uma rotina e que ela, na verdade, ela nunca tinha pensado, mas que ela vai tentar para fazer para dar certo. Estamos Ah, eu aqui, tenho né? Tenho várias percepções da rotina como importante. Eu percebo que a criança, desde bebezinho, a gente sabe o quanto é importante, né? E para a construção dessa rotina, pega gibizinho da Mônica, pega a parte que ela está se alimentando para a criança entender que é o horário do almoço, né? Pega um momento, faça com que torne-se lúdico para a criança e isso possa ser a criança mesmo se apropria daquilo. Para mim acontecia muito quando eu tinha babá. Então eu estava atuando, meu marido também atuando. O que que acontecia? A própria minha menina dizia para a babá: agora é hora disso. Quando a Uhum. babá estava se adaptando, porque a criança passa a se sentir empoderada, porque ali está um lugar dela, né? Ali ela está estampada. Então, e principalmente se faz em conjunto, ela se sente pertencente e se estrutura nisso, né? E a linguagem da criança, né, Lu, é muito por esse caminho mesmo, do lúdico. Não adianta você, olha, filho, né, filha, vamos conversar agora, senta para ver, vai funcionar. A criança é muito através disso, né? De uma brincadeira, da questão do desenho, de repente algo que você construa junto com a criança, que vai trazer um significado muito maior para a criança, né? Ela vai compreender melhor se ela de repente Com constrói certeza. algo com você dessa organização, é algo ali que ela desenha todo dia, olha, fiz tal coisa. De repente você até fazer uma brincadeira, como se fosse um jogo, algo mais interativo, vai chamar a atenção da criança, né? Uhum, com Agora, certeza. a nossa conversa tá tão boa que apareceu que temos só 2 minutinhos. Opa, eu não percebi. Então, Lu, para finalizar, eu passo aí a mensagem final para você. Aproveita aí esses minutinhos. Estou muito grata, foi muito legal essa live com você. Eu estou muito feliz de verdade, de coração. Então, gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí. Então, muito obrigada pelo convite, é maravilhoso. Quem se interessou pelo aplicativo, vai lá no link da minha bio, que está ele disponível, ele é gratuito. Pode conversar comigo, que eu dou todas as dicas de uso, né? E principalmente que a gente perceba que empoderar-se, seja enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto
homem que esteja aqui, né, enquanto pai e enquanto família, é perceber também suas vulnerabilidades, né? Perceber que você se apropria daquilo que é teu. Cuide para não se apropriar do que não é teu, né? Seja o papel de mãe, seja a mãe que você deseja ser, e não a mãe que te colocam como uh, ideal, né? A gente percebe muito o romantismo da mãe guerreira, da mãe que consegue tudo, da mãe que dá conta de tudo. Não é possível, gente. Isso é personagem, né? Nós precisamos dar conta daquilo que conseguimos em cada momento, em cada espaço. Então, empoderar-se é isso, é perceber-se através da sua essência, perceber-se mais real, né? Vai fechar, Lu. Um beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo.